Nós estamos fazendo um estudo detalhado sobre os repetitivos do STJ até o presente momento. Então, se você está assistindo essa aula gravada, pode ser que alguma coisa tenha mudado, mas nem muita coisa mudou. Então, consequentemente, aproveite para você absorver todo o conhecimento que está sendo trazido nessas aulas. Na última aula, a gente começou essa jornada, de estudo sobre os temas do STJ e o objetivo é acelerar o seu processo. O que eu tenho observado? Eu tenho observado que tem muitas pessoas que estão entrando na perícia bancária, às vezes já fez uma pós-graduação, às vezes fez algum curso por aí, mas não entende direito como que funciona toda essa relação da perícia bancária e, consequentemente, o que eu quero fazer com essa sequência de aulas é permitir que você acelere o seu processo para se tornar especializado em perícia bancária. Eu falo para você o tempo todo que não tem hack, não tem atalho, o segredo é estudar todo dia, mas tem um jeito mais fácil. Tem um jeito mais fácil para você conseguir se tornar especializado no assunto. Eu sempre digo para você que para você ser um bom perito, você precisa saber de 3 coisas principalmente. Você precisa saber de direito material, você precisa saber de direito processual e você precisa saber sobre os cálculos. Ah, Edilson, eu fiz um curso em tal lugar que ensinava só os cálculos. Então você precisa aprender direito material e direito processual. Ah, Edilson, eu só fiz um curso lá e numa pós-graduação que eu fiz tinha uma disciplina lá chamada direito bancário. Muito bom, parabéns. Agora você precisa aprender direito processual e os cálculos. E, consequentemente, você precisa dos três pés, né? É um tripé que sustenta a sua atuação enquanto perito judicial. O que é que a gente está fazendo com esse processo de aceleração? Quando eu te mostro como que o STJ... E aí não é só você ler a legislação. Você precisa ler a legislação, precisa conhecer o Código Civil, precisa conhecer as leis esparsas que falam sobre direito bancário, você precisa conhecer o entendimento do STJ. E o que acontece? Se você apenas lê a legislação, você vai ver que existem lacunas na legislação e o STJ veio exatamente para interpretar essas lacunas. E o que a gente está fazendo? Explicando para você passo a passo o que o STJ já julgou em termos de repetitivo. Ou seja, o STJ já falou assim, para esse tipo de caso eu vou julgar desse jeito. Faça desse jeito. E aí é importante que você entenda isso, por quê? Porque às vezes você é um profissional especializado. O perito precisa ser especializado no objeto da perícia. Agora, às vezes vai aparecer um advogado no seu escritório, como acontece muito, tem acontecido muito de muitas pessoas olharem para o direito bancário e falar, nossa, mas tem um mercado gigantesco para atuar em direito bancário. E aí, consequentemente, a pessoa não sabe como atuar no direito bancário e aí acaba cometendo alguns deslizes. Você, como profissional especializado, precisa estar ali conhecendo toda a matéria para você auxiliar o advogado ou, às vezes, para você perguntar para o juízo o que você deve fazer naquele determinado processo. Tema 28 do STJ e o que estava sendo discutido nesse tema 28. Então, o processo foi afetado para ser julgado nos termos de repetitivo, para vincular os demais processos. Consequentemente, a discussão era discussão acerca dos juros remuneratórios e moratórios nos contratos bancários. Então, a discussão era acerca dos juros remuneratórios, da capitalização de juros e da mora em ações que digam respeito a contratos bancários. E o que ficou decidido no tema? Então, esse tema ficou decidido o seguinte, tese firmada. Qual foi a tese que foi firmada nesse contrato, nesse repetitivo? Foi firmado o seguinte, olha, se houver um reconhecimento da abusividade no período da normalidade contratual, consequentemente a mora está descaracterizada. E disso o que significa? Isso significa assim, o cliente atrasou por vários períodos durante a vigência do contrato. Na hora que ele atrasou, então quando ele atrasou, foi cobrado multa, geralmente 2%, mas às vezes você pega alguns contratos com multa muito acima de 2%. Então quando ele atrasou, foi cobrado multa de 2%, foi cobrado juros remuneratórios e cobrado juros moratórios. Então foi cobrado isso no período que ele atrasou. Ele pagou lá, o vencimento do boleto dele era dia 10, ele só conseguiu pagar dia 25. Então ele pagou multa de 2%, ele pagou juros remuneratórios do período, ele pagou juros moratórios ainda. E em alguns casos, pagou comissão de permanência. Comissão de permanência. Então ele pagou isso tudo. Se ficar comprovada a abusividade, Edilson, por que tem que ficar comprovada a abusividade? Como que se comprova a abusividade? O que é abusividade? Na aula passada a gente falou sobre isso, o que é taxa abusiva e, consequentemente, se ficar comprovada a abusividade, o que acontece? Não tem que pagar os juros de mora, multa de mora, juros remuneratórios no período e comissão de permanência. É isso que o tema está falando. Então, ficou comprovado que a taxa de juros foi cobrada abusivamente,
Consequentemente, o juiz deferiu o pedido de abusividade da taxa. Ora, se o juiz deferiu o pedido de abusividade da taxa, o que acontece? O cliente não tem que pagar os juros de mora, multa de mora, nem os juros remuneratórios do período, nem a comissão de permanência. Então, o que você vai fazer? Você vai voltar lá no contrato, a prestação era quanto? R$ 1.000. O cliente pagou quanto? Pagou 1.200. Consequentemente, esses 200 vão entrar como amortização adicional no saldo devedor daquele determinado contrato. Então, é algo muito interessante, faz uma diferença do peru quando a gente vai fazer os cálculos e, consequentemente, isso é um ponto para você trabalhar se você estiver atuando como assistente técnico, tá? Avisar para o advogado dessa possibilidade de que, ora, tem o tema 28, em sendo reconhecida a abusividade, a mora é afastada. Pergunta de $1 milhão. Pergunta, o afastamento da mora se dá de modo automático? Ou seja, simplesmente o juiz decidiu que não houve abusividade. Então ele coloca lá, julgo procedente o pedido da inicial para declarar que houve abusividade nesse determinado contrato. Aí você que está como perito nomeado lá na fase, ou às vezes como assistente técnico também, né? Porque assistente técnico na fase de cumprimento de sentença faz um trabalho também, tem trabalho para ele fazer na fase de cumprimento de sentença. Então você está lá nomeado no processo, o juiz deferiu a abusividade da taxa, você está na fase de cumprimento de sentença. Óbvio, se o juiz deu a sentença, né, você já está na fase de cumprimento de sentença. Se você está lá na fase de cumprimento de sentença, a pergunta é, Edilson, eu aplico automaticamente o tema 28 do STJ? Porque eu conheço, consequentemente, eu já tenho que pagar, que retirar esse valor. Me responda aí no chat, você tem que retirar esse valor da mora, né, igual eu falei agora, né, se houve o reconhecimento da abusividade, o cliente não tem que pagar juros, nem multa, nem comissão de permanência, nem nada. Você foi nomeado numa fase de cumprimento de sentença. Automaticamente você vai aplicar esse negócio? A pergunta para você responder no chat é essa. E outra coisa, outra situação, né? Edilson, eu estou como assistente técnico da parte credora na fase de cumprimento de sentença, a parte credora que tem que apresentar os cálculos do que ela entende que é devido. Então eu estou como assistente técnico da parte credora. Eu vou fazer o afastamento da mora, entendeu? Fui lá, entrou com uma pessoa, entrou lá com a revisional do contrato, eu já automaticamente vou fazer esse afastamento. Perfeito, olha só, doutor João Bosco, em cima, não, o afastamento tem que estar explícito na sentença. Por quê? Porque de ofício isso não se aplica, tá? Não se aplica os repetitivos de ofício. Nenhum desses repetitivos se aplica de ofício, tá bom? Então, a mesma coisa, doutora Érica, que participando, ó, não, tem que ser pedido na inicial. Na verdade, doutora Érica, tem que, se tiver, essa resposta da doutora Érica foi mais que perfeita, para lembrar lá dos tempos verbais, né? Essa resposta dela foi mais que perfeita, por quê? Porque se tiver o pedido na inicial e o juiz foi omisso no pedido dele, eu acho que aí é que tá. Porque o doutor João Bosco falou o seguinte, ó, tem que estar explícito na sentença. Você pegou a sentença, olhou, tá na sentença, consequentemente, já aplica automaticamente. Agora, a doutora Érica já falou o seguinte, olha, na sentença eu sei que não está explícito. Não apareceu na sentença explícito. Simplesmente o juiz fez o reconhecimento da abusividade. Então a parte pediu o reconhecimento da abusividade. Lá na inicial ele pediu a aplicação do tema 28 e o juiz não falou sobre esse assunto. É claro que o advogado deveria manejar um documento, então os advogados estão assistindo, eu falo que eu não vou entrar na série dos advogados aqui, mas o advogado está assistindo, ele sabe que deveria manejar um recurso chamado embargo de declaração, apesar do pessoal falar que embargo de declaração não é recurso, vou chamar de recurso aqui. Então, caberia ao advogado manejar esse recurso, embargo de declaração, para que o juiz corrigisse essa omissão na sentença dele. Mas se o cara simplesmente não falou sobre isso, mas a petição inicial estava pedindo. E aí, eu sou o perito na fase de cumprimento de sentença. O que eu faço? Me responda aí no chat. Vocês acharam que ia acessar essas aulas assim, elas são importantes exatamente para testar, né? Pra gente ir pensando nessas outras possibilidades. Por isso que eu falo. A gente tem aula toda semana porque você precisa estudar isso todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Não adianta fazer um cursinho no final de semana só e achar que já está resolvido o problema. Todo dia, todo dia, todo dia tem que estudar. Então, esse ponto trazido pela doutora Érica aqui é muito importante. Ora, eu devo fazer ou não devo fazer? E aí, pessoal, primeiro cenário. Cenário 1. Tem que estar explícito na sentença. Se tiver explícito na sentença, ok, já fiz o trabalho. Cenário 2. Não está explícito na sentença,
mas está na inicial. Cenário 3, não, eu vou criar aqui, né? Sou perito judicial. Sou perito judicial, nomeado na fase de cumprimento de sentença. E aqui, sou perito judicial, sou o AT indicado pela parte credora, sou o AT extrajudicial indicado pela parte devedora. Vocês falam, eu falei disso, eu gosto de atrapalhar, né? De bagunçar o negócio. Ah, aqui tá fácil, né? Se você é o perito nomeado, tá na fase de cumprimento de sentença e tá explícito na sentença, beleza, morreu, facinho, morreu. Agora, se não tá explícito na sentença, você sabe que você não... Eu sou perito judicial, estou na fase de cumprimento de sentença, achei lá, tem uma sentença, então não vou ler nada da inicial, não vou ler nada da contestação, não vou tomar pé da discussão, não, você tem que ler o processo inteiro, do mesmo jeito. Você só sabe que já está na fase de cumprimento de sentença. A pergunta é, não está explícito na sentença, mas existe o pedido na inicial. Aí é o seguinte, o que eu aconselho você a fazer? O que eu aconselho você a fazer? Pergunta para o juiz. Pergunta ao juiz. Pergunta, mas não é perguntar, fazer uma petição e perguntar para ele via petição, não. Liga na vara, fala, olha, eu tô com um caso assim, eu sou perito nomeado agora, né, que a gente está no período de pandemia, liga na vara. Mas no período de normalidade, você vai lá e fala, olha, eu tô com um processo tal, aconteceu assim. Tinha. Aí, normalmente, eles estão morrendo de pressa, né? Aí fala, não, doutor, faz lá conforme está na sentença. Você fala, tá, mas é que tem um problema, tem uma omissão na sentença que não houve embargo de declaração. Então, eu não sei como que eu tenho que fazer nesse caso aqui. Se eu devo aplicar ou não devo aplicar o tema 28, já que ele foi solicitado na inicial, mas a sentença acabou sendo omissa. Você sabe que, inclusive, se a parte solicitar, aproveitando a pergunta do Dr. Lincoln, se a parte ela apresentar um pedido fundado num repetitivo e o juiz não falar sobre esse repetitivo na sentença, essa sentença ela é considerada não fundamentada. Quem lê o artigo lá que eu fiz sobre a diferença de precedentes vai ver isso. A sentença é considerada não fundamentada. Ou seja, a sentença ela é inválida. E disso não é o que eu faço, eu estou na fase de cumprimento de sentença. Eu sou só o perito, eu não vou entrar nessa briga desse povo, não. Eu não vou entrar na briga, porque a briga não é minha, eu só tenho que vir aqui cumprir essa sentença que foi feita. Transitou em julgado, e aí? E aí você vai lá perguntar para o juízo. Pergunta para o juiz o que deve fazer, se deve ou não aplicar o tema, o repetitivo. Eu falo para você que a posição do perito judicial acaba sendo mais confortável. Por que mais confortável? Não estou falando que é mais simples, eu estou falando que é mais confortável. Por quê? Porque ele tem alguma dúvida, ele se reporta ao juiz. Ele vai lá e fala, mas como que você quer que faz nesse caso aqui? E aí, o que eu peço para você é que você vai, pergunte para o juiz, aí fala assim, tá bom, ele vai falar, eu quero que faça assim. Você fala, perfeito, doutor, então eu vou fazer uma petição e o senhor solta uma interlocutória aí, falando exatamente como que é para eu fazer esse negócio, tá? Esse material faz parte da comunidade Perícia Bancária, de onde veio esse tem muito mais. Se você ainda não é assinante, o link para você fazer a assinatura está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, comente e se inscreva no canal. Toda segunda-feira às 17h07 temos uma aula ao vivo e prática sobre perícia bancária. Aqui na descrição do vídeo também tem um link para você se cadastrar e ser notificado para a próxima aula. Eu deixei também um vídeo para você que eu acho que você vai gostar e o YouTube está colocando outro vídeo para você assistir também. Clique para se inscrever no nosso canal. Te vejo na próxima semana. Um grande abraço.